Olá, boa noite. Estamos começando mais um Direito da Gente ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário. Para isso, nós trouxemos como nosso convidado o doutor Rafael Cimino Moreira Mota, que é pós-graduado em Direito Previdenciário pela Universidade Gama Filho, membro da Comissão de Ensino Jurídico da 3ª Subseção da OAB Minas Gerais, afiliado do Instituto de Estudos Previdenciários, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São João del Rei e também é advogado na comarca de Barbacena e região. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, Leidiane. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é nosso. Bom, o programa de hoje vai falar sobre direito previdenciário, mas o tema do nosso programa é sobre desaposentação. Bom, doutor Rafael, de acordo com os dados do IBGE, hoje no Brasil nós temos 5 milhões de brasileiros que estão aposentados e que continuam a trabalhar com carteira assinada. Como que o doutor analisa esse fato? Bom, Leidiane, a Constituição prevê que para cada contribuição previdenciária deve haver uma contrapartida. Por outro lado, todo trabalhador com carteira assinada, ele deve fazer a sua contribuição para o INSS. Ou seja, esses 5 milhões de trabalhadores que estão com carteira assinada, da mesma forma que os trabalhadores comuns, eles devem fazer a sua contribuição para o INSS. Por outro lado, a gente verifica que não há a devida contrapartida. Ou seja, aquele trabalhador que não está aposentado, ele contribui com X reais mensais, o trabalhador que está aposentado contribui também com X reais mensais e o retorno que os dois têm do INSS ou do sistema previdenciário como um todo, não só o INSS, é bem diferente. Okay? Então nós temos, a bem da verdade, 5 milhões de pessoas sem o devido retorno. Okay? Em São João del Rei, especificamente, de acordo com dados do próprio Sindicato dos Metalúrgicos, são 16 mil pessoas nessa mesma situação. Em São João del Rei? Em São João del Rei. Ou seja, nós temos então 16 mil pessoas que estão aposentadas, estão contribuindo e não têm o devido retorno. Olha, e doutor Rafael, quais seriam os benefícios que esses trabalhadores têm direito? Ok. Bom, vamos começar a falar então dos benefícios que um trabalhador comum não aposentado teria direito para depois a gente fazer uma comparação. Esse trabalhador não aposentado, ele pode usufruir de toda a gama de benefícios do INSS. Ou seja, ele pode ter aposentadoria por idade, por tempo, aposentadoria especial, pode ter os benefícios por incapacidade, que seriam eles o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pode usufruir do auxílio-reclusão, do auxílio-acidente, do salário-maternidade, do salário-família, ou seja, os 10 benefícios da Previdência Social, mais os serviços de reabilitação e o serviço social. Contudo, o trabalhador que já está aposentado, ele somente pode usufruir do que a gente chama de R2S, ou seja, reabilitação, salário-família e salário-maternidade. E a gente vê aí que em termos práticos o retorno é quase nenhum. Por quê? O salário-família é destinado àquele grupo de pessoas aquele grupo de trabalhadores ou aposentados que são de baixa renda, que tem sob sua dependência um menor ou inválido ou um deficiente, ou um idoso. Nós temos o salário-maternidade, que só vai abraçar as mulheres, no caso, ou seja, os homens ficam de fora. Né? E a reabilitação só no caso do trabalhador estar cometido por uma doença incapacitante. Ou seja, em termos práticos, o trabalhador comum, aquele que não está acometido por qualquer tipo de doença, que não está grávida, ou então que não se enquadra nos quesitos de miserabilidade para ter o salário-família, ele não tem retorno. Ele levando-se em consideração que geralmente essas pessoas que estão aposentadas e que continuam a trabalhar, provavelmente elas já se aposentaram por idade ou tempo de contribuição. Então, provavelmente elas não vão ficar grávidas porque a idade já não permite. Exatamente. Né? Não vão ter crianças pequenas porque a idade também já não vai permitir. Então, realmente seria, não há o retorno... Muito grosso modo, a gente pode dizer que é um enriquecimento ilícito do poder público. Doutor Rafael, nós falávamos sobre desaposentação e como que fica o benefício do segurado enquanto ele tramita o processo? Pois bem, é uma pergunta importante porque a gente vai estar falando do órgão mais sensível do trabalhador, que é o bolso. Justamente. Né? Então, é uma pergunta muito pertinente. Vamos para um exemplo prático que eu acho que pode ilustrar melhor a situação para o trabalhador, para o telespectador. Esse mesmo cidadão, do exemplo no bloco anterior,
que veio então a se aposentar em 2005 e continuou trabalhando até o ano de 2012, vamos supor que ele entrou com uma ação de desaposentação hoje. O fato de ter entrado com esse requerimento de desaposentação hoje não quer dizer que ele vai parar de receber o benefício dele. Ele vai viver a vida dele normalmente, recebendo o mesmo benefício. Quando vier a sentença final, vamos colocar um exemplo aí dali a 3 anos, que é em 2015, que vai haver automaticamente no mesmo ato o cancelamento e o nascimento do novo benefício com o valor já revisado. Ok? Tá. Lembrando que essa pessoa vai receber os retroativos, ou seja, se o processo durou 3 anos, ele pediu em 2012, ele recebe esse período, essa diferença de 2012 a 2015. Tá. Ok? Então, o benefício da pessoa não é modificado de forma alguma, até a decisão final do processo. Doutor Rafael, como que os tribunais têm recebido essa tese? Olha, nos tribunais inferiores a gente diz o Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, esse tema já é pacificado. Que a desaposentação ela já não causa qualquer tipo de controvérsia. No STJ, em Brasília, o tema também é muito bem aceito. Nós temos lá 9 ministros com direito a voto, desses 9, 5 já se manifestaram favoravelmente. Então a coisa está muito bem encaminhada. E no STF nós temos somente 2 processos em trâmite. Okay? São 500 mil processos de desaposentação tramitando no Brasil inteiro, mas no STF só chegaram 2 questões. Olha. E nessas 2 questões o ministro Marco Aurélio já se manifestou favoravelmente. Okay? Lembrando que o ministro Luiz Fux, que hoje é do STF, esteve no STJ, enquanto era ministro no STJ, ele também se manifestou favoravelmente. Então a gente olha que nos tribunais superiores vão simplesmente refletir as decisões que já têm sido proferidas aqui nos tribunais inferiores. Então, doutor Rafael, essas pessoas que já se aposentaram, que continuam a trabalhar de carteira assinada, é vantajoso então para elas, de acordo com o entendimento dos tribunais, de pedir a desaposentação, Sim, né? a desaposentação é juridicamente viável. Como eu disse, a gente tem só que verificar se ela é matematicamente viável. Okay? Então seria muito importante o trabalhador procurar um advogado para fazer os cálculos desse trabalhador, contando toda a história previdenciária dele, okay? De modo então a verificar se de fato matematicamente é viável. Então, okay? o que se a o novo pessoa benefício vai ter um valor melhor do que o que ele atualmente recebe. Então, a pessoa que tem essa dúvida, o que ela deve fazer? Como eu disse, procurar um advogado, pedir para que ele faça os cálculos antes de entrar com o processo, para que não haja qualquer tipo de, entre aspas, aventura jurídica, né? que é o grande mal, né? Causa uma frustração enorme, uma expectativa enorme e depois um resultado negativo, né? Então, o cálculo ele é a condição para que você tenha sucesso ao final do processo. Certo. A Ana Paula do Lenheiros, ela quer saber o seguinte: quanto tempo pode ser feita a CAT? Sofri acidente há 2 meses, se não passar na perícia, há como recorrer? O patrão pode me demitir? Isso é uma questão mais trabalhista, né, doutor? É uma questão mais trabalhista, mas é importante frisar que a CAT hoje ela já não é mais obrigatória. Depois que foi criado o chamado NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico, o trabalhador ele pode simplesmente comparecer à perícia do INSS, demonstrar a doença que o incapacita e automaticamente o médico perito do INSS vai fazer um vínculo, um link entre a doença apresentada pelo trabalhador e o nicho de trabalho, o ramo de trabalho que ele está inserido, ligando então aquela doença a uma atividade, a uma doença ocupacional, a uma atividade de trabalho. Okay? Então a CAT não é mais absolutamente necessária. Doutor Rafael, voltando um pouquinho naquele assunto de desaposentação, queria tirar uma dúvida com relação aos valores que a pessoa já recebeu. Se ela pede a desaposentação, os valores que ela recebeu durante o período que ela estava aposentada, ela tem que devolver? Essa é um ponto de discussão forte na jurisprudência, no direito previdenciário, no que tange à desaposentação. No entanto, ela tem sido altamente combatida pelo STJ. Bom, vamos esclarecer então esse ponto a princípio. Há entendimentos minoritários, como eu disse, no sentido de que aquele trabalhador que requer a desaposentação e a tem concedida, ele deveria devolver todos os benefícios previdenciários que ele tinha na aposentadoria primitiva, na aposentadoria anterior, referente aos últimos 5 anos. Naquele exemplo inicial, a pessoa trabalhou, se aposentou em 2005 e continuou trabalhando até o corrente ano, até 2012, ou seja, 7 anos depois, ele requereu a desaposentação. Nesse exemplo, se a pessoa tem a desaposentação concedida no ano de 2012, de acordo com esse entendimento, ele deveria devolver
os últimos 5 anos da aposentadoria anterior, ou seja, 2012, 11, 10, 9, 8 e 7, certo? Esse entendimento nasceu na TNU, na Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, ok? No entanto, esse entendimento não foi suportado pelo STJ, o STJ não entende dessa maneira. O STJ sustenta o posicionamento de que esses valores não devem ser devolvidos, ok? Porque foram recebidos de boa fé e o trabalhador, a bem da verdade, se ele se aposentou e retornou para o trabalho, é porque as condições financeiras dele não eram viáveis. Então ele não voltou a trabalhar de má fé. Então por que ele vai ser penalizado devendo devolver? Okay? Uhum. Então, recentemente, com base também nesse questionamento, impetrou-se no STJ um incidente de uniformização de jurisprudência, para que então a TNU reveja o seu entendimento. E na minha opinião, é muito provável que o STJ mantenha o seu posicionamento, okay? E essa tese, como eu disse, minoritária de devolução do benefício anteriormente recebido, ela seja extinta, ela seja vencida. Que bom, né? Que bom. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um programa. Doutor Rafael, eu queria muito agradecer a sua participação, parabenizá-lo, né, pela excelente explanação do assunto. E queria que você fizesse as considerações finais para nós, né? O senhor falou muito bem da desaposentação. O que o senhor tem para dizer em mensagem final para os nossos telespectadores? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a TV Campos de Minas a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre direito previdenciário, que é um tema que muito nos provoca, né? Especialmente a desaposentação, que é um tema que está agora na grande mídia, mas não é uma tese muito nova, é uma tese antiga, né? Já temos mais de 500 mil ações sobre o tema e é um prazer muito grande falar a respeito disso, trazer informação para a população. Eu gostaria de agradecer realmente a TV Campos de Minas por essa oportunidade e nos colocar à disposição para futuras oportunidades. Com certeza, com as várias perguntas que nós recebemos, infelizmente não foi possível responder todas, mas uma próxima oportunidade, com certeza, o Dr. Rafael estará aqui novamente para solucionar as dúvidas dos nossos telespectadores. E para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h50 da manhã e às sextas-feiras às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, às 19h30, nós teremos um novo encontro. Obrigada pela sua audiência e até a próxima quarta-feira.